Queridos irmãos, repita comigo nessa noite um versículo que o nosso dirigente leu. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem desistas, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Pode se abaixar, se sentar e ficar à vontade em nome de Jesus. Amém? Senhor, nessa noite eu quero que o Senhor cresça e que eu diminua. E que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Que ele cresça e que ele apareça. Porque de mim, se a igreja estivesse esperando, olha, preste atenção, são 8h08. O encontro não passa de 8h30 porque nós somos fiéis no padrão e no acordo que nós fizemos com a igreja. Não vai passar de 8h30. Então ninguém vai ficar preocupado. Está chovendo, tá? Se estiver chovendo, você aguarda um pouquinho, né? Eles vão levando de remessa em remessa, deixa todo mundo em casa, ninguém vai chegar nem melado de lama, e nem com os cabelos desmanchados, e assim para cima. Fique tranquilo, não se preocupe não. Fique tranquilo. Mas se você ganhar o ovo de Páscoa da Cacau Show, você promete a primicia que você dá um tapinho às suas amigas? Você é bom, né? Qual? Não, mas não, senhora. Se você for comer sozinha, eu lhe peço um pedaço e você me dá nem que seja um tapinho. Mas eu como um pedaço? Meus queridos irmãos, diga comigo, Senhor, em 15 minutos, fala com o meu coração. Eu preciso ouvir a tua palavra. Amém. Meu Deus, no inferno chega na ciência, está com essa força, essa alegria. Imagine no verão quando o ovo da Cacau Show chegar. Sábado. Meus queridos irmãos, Josué, sucessor de Moisés, para conduzir o povo de Deus à terra prometida que manava leite e mel, a terra de Canaã. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, a antiga Mesopotâmia, que também se chamava Síria dos Dois Rios, que hoje é naquela área mesmo ali do Oriente Médio, Síria, Líbano, aquela região ali perto do Irã e do Iraque. Deus disse a Abraão, a tua descendência será peregrina em terra estranha por 430 anos. Mas eu vou levantar um homem como libertador. E ele conduzirá a tua descendência para a terra de Canaã, que eu te prometi. Uma terra que mana leite e mel. Você quer saber o que é leite e mel? Samuel, o que é leite com mel? Ou o que é leite e mel? Leite com mel. Mas o que é o leite? É uma pessoa nada. E o mel? Nada. O leite vem de onde? Da vaca. E o mel? Da abelha. Leite e mel. O leite é um laticínio, é um derivado, é um alimento proveniente do útero da vaca que nos alimenta. E quando Deus falava de leite e mel, não era especificamente o leite e o mel. Para a igreja entender, leite e mel significava abundância e alimento com proporção de muita saúde, muitas propriedades energéticas e proteicas. Então Deus disse,
eu vou levantar um libertador que vai levar o meu povo até a terra de Israel. Aí Moisés passa 40 anos, como nós falamos domingo no deserto. Moisés sobe ao Monte Nebo, lá Moisés morre, contempla toda a planície do Jordão, vê o Rio Jordão, vê a terra de Canaã, os limites da terra de Canaã, e o Senhor disse: Moisés, você não vai entrar, mas eu já preparei um homem, o seu sucessor, o meu servo Josué, ele vai introduzir o meu povo na terra que eu jurei a Abraão, a Isaac e Jacó. Receba uma palavra nessa noite. Se você está servindo a Deus e você permanecer na presença de Deus, vai chegar dias que o Senhor vai te abençoar tanto que você vai dizer: Jesus, vale a pena te servir. Não porque o Senhor tem algo em troca para me dar, mas porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é provisão, o nome dele é Jeová Jireh, e ele cuida da sua igreja e do seu pequenino rebanho. Hoje você pode ter. Eu queria perguntar aqui. Quem aqui agora, levante a mão, quem tem aqui 5 mil no Pix agora para mandar para mim? Não, você não tem, não, você não tem nem celular. Quem tem 5 mil agora para mandar aqui agora pelo Pix? O seu bem? Mas não duvide não, que futuramente Jesus vai abençoar tanto crente nessa igrejinha pequena aqui em Santa Fé. Que vai ter gente andando até de estado 4. Porque o irmão andava de pé. Mas ele pediu? Não. Ele apenas adorou a Deus com todo o coração. E o Senhor foi abrindo uma porta. E foi abrindo outra porta. E outra porta se abriu. E ele saiu de um carrinho mais fraco. Foi para o Corolla. E do Corolla, ele chegou no HB20. E do HB20, ele chegou no qual? Que é o melhor do que o HB20. Né? Depois do HB20, tem bom, eu não sei bem o nome dos carros, quem sabe é nele. Bem, Jesus tem poder de lhe dar o melhor da terra. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 19, que se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor da terra. Então Jesus, ele é dono de tudo, ele é dono da prata e do ouro. E ele prometeu a Israel que levaria o seu povo, que ele fez uma promessa a Abraão, Isaac e Jacó, que levaria o seu povo para Canaã, terra que mana leite e mel. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui de vocês gosta de uva? Se você chegar na feira e comprar um cacho de uva, você pode ter um cacho de uva na mão? Sim. Lá em Canaã, sabe qual é o tamanho de um cacho de uva? Não. O tamanho de um carro. Só que carregava era 2 homens. Botava uma forquinha de pau nas costas, o outro do outro lado, e era um cacho de uva de 3, 4 metros assim de comprimento. Agora mesmo, eu queria ver um cacho de uva com 4 metros. Um cacho de uva de 4 metros, daqui para o irmão matar ali. Eu só grande. Jesus disse: a terra manava leite e mel, era terra de fartura. Agora teve 5 coisas que aconteceram para que o povo entrasse na terra e fosse vencedor. Vamos para a primeira? Josué estava com medo, preocupado, tinha Jericó para destruir. Tinha que rodear 7 dias as muralhas de Jericó. Não, tinha que rodear 6 dias as muralhas e no 7º dia rodear 7 vezes e tocar a buzina e tocar a trombeta e gritar alto. Quando o povo gritou, a Bíblia diz que houve um grande terremoto e as muralhas de Jericó ruíram e elas desceram de chão abaixo. E os filhos de Israel entraram de espada, conquistaram Jericó, guardaram ouro, guardaram a prata, guardaram os metais e colocaram na tenda da congregação. Mas todo o resto, Deus disse: não toque nada dessa cidade. Só o ouro, a prata, o ferro e o aço para o tabernáculo, para o trabalho de fazer o tabernáculo que eu determinei vocês fazer. Que eu determinei vocês fazer. Agora, meus queridos irmãos,
Os irmãos, vejam uma coisa. Josué precisou de 5 coisas para conquistar a terra prometida. Vamos para a primeira? A primeira foi: Deus prometeu a eles que eles teriam sucesso, obteriam êxito, seriam vitoriosos, seriam bem-aventurados, se eles permanecessem fiel ao plano estabelecido por Deus. Deus disse: Moisés, tudo quanto eu, Senhor, te ordenar, assim tu farás. E tu vencerás todos os inimigos gigantes e todos os reis de todas as cidades de Canaã. E vocês herdarão esse país inteiro. Então, Deus prometeu sucesso. Diga comigo, o povo de Israel obteve sucesso. E qual foi a importância? A importância para que eles obtessem sucesso foi a ação de Deus estabelecida segundo a sua própria vontade. Entretanto, o padrão para a vitória deve ser estabelecido pela sociedade em que vivemos. Ou não deve ser estabelecido pela sociedade em que vivemos, mas pela palavra de Deus. Por quê? Muitas vezes você observa que a gente luta, e a gente quer conseguir vencer. Senhor, eu queria tanto ter um carrinho para carregar minha família para os filhos, para adorar a Deus. E a gente às vezes vai pelo padrão da sociedade. O padrão da sociedade é capitalismo, competição, cobiça, avareza, inveja, se endividar, ir para o SPC, ir para a Serasa. Presta atenção. Glória! Deus disse a Josué que não seguisse o padrão da sociedade, porque a vitória não ia depender dos esforços humanos. A vitória ia depender de nosso Deus, porque Ele é o Deus de vitória. É por isso que Laurier diz: Jeová, Deus de vida e vitória, Jeová, Deus de paz, Deus de glória, Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Agora, se eu for cantar mais alto, eu vou gritar e não sai mais nada, porque a minha voz não chega no tom, não, que Laurier cantar demais. Só dá para a vozinha cantar e Bia, tem a voz alta. Se eu for cantar, eu vou miar aqui igual um cabrito. Uma cabrita pequena aqui. Segunda coisa. Agora aqui, meus irmãos, preste atenção que Deus vai falar com você. Você sabe qual foi a segunda coisa que Deus pediu de Josué e do povo de Israel para ganhar a terra prometida e conquistar Canaã? Terra que mana leite, mel, terra de frutífera. Eita, Samuel, muito obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Diga qual foi a segunda coisa. Quem diz aí uma... Se alguém disser aqui das crianças qual foi a segunda coisa que Deus pediu, eu lhe dou um bombom. E é da lata mais, é mistério. Não, é para você dizer qual foi a segunda coisa que Deus pediu, porque isso é forte. E Deus vai falar com toda a igreja agora. Isso que eu vou falar que Deus pediu é muito forte.
A segunda coisa, diga o que foi. Eu vou dar uma dica. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Só tem duas letras. Começa com a letra F e termina com a letra E. Quem acertou? Nero. Nero eu não vou dar um bombom porque ele não é criança. Eu vou dar uma manga. Quando cair uma manga ali do pé, eu guardo e boto para ele fazer um suco. Sério. A Bíblia diz em Hebreus que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Porque pela fé os antigos alcançaram testemunho de que agradaram a Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, visto que antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, e isso lhe foi imputado como justiça. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. E a Bíblia diz ainda em Gálatas: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Quem é da fé aqui? Levante a mão e dê glória. Você é filho pela fé do patriarca Abraão. E essa igreja é vitoriosa. Se prepare, viu? 2026 nós estamos em campanha de oração. Nós estamos com uma campanha de oração agora faz 7 dias. É de 5 às 6 da manhã. Vai chegar tanta bênção, tanta bênção, tanta bênção, que os crentes dessa igreja vai dizer: Jesus, eu nem pedi. Mas Jesus vai dizer assim: mas eu estou abençoando e presenteando a minha igreja. Tem casal que vai ser tão abençoado. Eu profetizo vitória na vida de Bruno. Eu profetizo vitória completa na vida da esposa de Bruno. Eu profetizo vitória na vida do irmão Marcos e da irmã Bia. Eu profetizo vitória na vida do dirigente dessa igreja, da sua esposa e da sua família. Eu profetizo vitória na vida de Vitória. Eu profetizo vitória na vida do meu diácono Né. Eu profetizo vitória na vida de Thalisson. Eu profetizo, Janiele, vitória na sua vida. E eu profetizo vitória na minha vida. A minha maior vitória esse ano é me casar. O problema é que eu estou pobre e careca. Tem um problema. Eu estou pobre e careca. Aí uma pessoa olhou para mim e disse assim: ele está tão velhinho. Tá parecendo uma coroa. Agora, cuidado, viu? Cuidado, porque eu ainda subo a serra da barriga correndo até em cima sem parar. Eu ainda subo. Eu ainda vou empelada. Subo a ladeira de Barro Vermelho correndo sem parar. E se brincar, eu passo pela Santa Maria, cai dentro do Chimete, sai dentro da Serrana, sai Joaquim Gomes correndo na pista da BR-101. Se você pensar que porque ele tá carequinho, tá velhinho, ele tá sem força e sem vigor, eu tô assim, olha. Olha. Vem com Josué lutar em Jericó, em Jericó, em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E quando Jesus manda a minha Rebeca, ela vai dizer: oh, que homem tão bonito e tão cheiroso. Porque eu vou tomar todo dia um banho de Malbec, que é para ela me dar muito cheiro no cangote. E o Espírito Santo vai ser glorificado e ela vai fazer a obra mais seu. E ela vai ganhar alma nessa Santa Fé. Vamos ganhar alma no livro do mutirão. E irmão nem vai estar aqui ganhando alma para Jesus. Agora estão dizendo que ele está velhinho e que ele está careca, mas Deus deu Isaac a Abraão com 100 anos, Sara tinha 90, foi mãe e foi pai, para a glória do Deus que fez os céus e a terra. O nome dele é Jeová. Meu Deus, eu estou tão animado que eu quero pregar mais. Eu estou começando agora a me alegrar.
Me segure. 8:27. Misericórdia de Deus. Igreja. É jejum e oração. Jejum e oração. Irmã Jocilene, verdade. Eu não gosto de passar horário, só por 3 minutos. Mateus, solta aí, J. Neto, quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. Nós vamos terminar essa pregação agora, cantando, e batendo palma, em pé, e dizendo que ele é grande. Eu quero convidar a nossa dirigente, líder espiritual do Centro de Oração, irmã Toinha, para vai cantar com alegria e declarar que o Deus de Josué é o Deus de vitória. E que quando eu cheguei aqui, irmão, o Senhor já estava. Eita, Deus grande!